sábado? Pensado. Amém. Chegou a hora, né, da gente estudar a palavra de Deus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em João, no capítulo 15. João, no capítulo 15. João é Evangelho, Novo Testamento. Vou colocar o meu notebook aqui em cima. Vamos tentar fazer uma reflexãozinha. Todos abriram lá em João, capítulo 15? Sim. Amém. Amém. Vou fazer uma oração, né? Oremos. Piedoso Deus e Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Neste momento, Senhor, chegou a hora de estudarmos a tua palavra. E pedimos, Senhor, encarecidamente teu perdão, o batismo do Espírito Santo, a tua graça sobre cada um de nós aqui. Que o Senhor abençoe também a cada família representada. Que o Santo Espírito se faça presente, Senhor, para dar-nos compreensão do que tu queres para nós, Senhor, durante esse estudo, durante essa manhã, durante este tempo, Senhor. Em misericórdia de cada um de nós, que teus anjos também se façam presentes. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus, ele tinha vários métodos de ensinar, né? Um dos métodos era contar a história ou fazer ilustrações, como no caso de João, capítulo 15, né? Ele faz a ilustração aqui da videira. A videira é a árvore que dá o vinho, né? João, capítulo 15, vamos ler do verso 1 ao verso 3. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo aquele que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, todos nós que já estamos aqui, que já passamos pelo batismo nas águas, né? Através da palavra de Deus, nós já estamos limpos porque nós recebemos a mensagem. Mas agora o objetivo é que nós demos frutos para a glória de Deus. E a gente só pode dar frutos se a gente permanecer em Cristo. É o que a gente vai aprender um pouquinho aqui nessa manhã. Um dos métodos também da gente compreender melhor as Escrituras é a gente perceber qual é a palavra que mais se repete no capítulo. Nesse caso aqui, a palavra que mais se repete é permanecer. Certo? A gente vai ler aqui agora a partir do verso 4. Diz assim: Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. O que é que vai acontecer com os perdidos? Eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Verso 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Verso 9 e verso 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, nós só podemos dar fruto se realmente nós estivermos ligados à videira verdadeira. Agora, quais são os frutos? Vamos lá para Gálatas, no capítulo 5. Você vai passar João, Atos, Romanos, Coríntios e vai chegar em Gálatas. O fruto não é você sair para evangelizar e as pessoas se converterem e virem para a igreja. Esse não é o fruto. O fruto é no seu viver. Gálatas capítulo 5.
partir do verso 16, antes de falar do fruto do Espírito Santo, ele vai falar dos frutos da carne. Gálatas 5, a partir do verso 16, ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que quer, porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, aqui é o Espírito Santo, não estáis sob a lei. O que está sob a lei? Está abaixo da lei. Deus tem um padrão moral e você deve estar de acordo com essa lei. Por exemplo, a lei de trânsito. Alguém que vive tomando infração, tomando multa, ele está sob a lei, está abaixo da lei, não está vivendo em conformidade com a lei. Então, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser punido. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, sensualidade excessiva. Tanto homens como mulheres hoje estão cometendo esse pecado, tanto fora como dentro da igreja. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, veja, aqueles que praticam essas coisas, até a glutonaria. Glutonaria é você comer demais. Comer até ficar com a barriga inchada. Tanto comer. Isso também é pecado. Tem gente que vive para comer. E aí vem os versos, vem os frutos do Espírito. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, se você vive, se você dá os frutos do Espírito, realmente você não pode, você está vivendo num padrão que Deus estabeleceu. Então você vai dar frutos, não vai ter lei que vai lhe condenar. É interessante também saber que essa carta aos Gálatas está se referindo à igreja e não ao mundo, certo? As ordens são aqui para os que estão dentro da igreja, certo? Tem gente dentro da igreja que não muda, vive pior do que quem está no mundo e vive praticando as obras da carne, certo? Criando, por exemplo, fazendo fofoca, criando a discórdia dentro da igreja, criando a discórdia dentro do ambiente familiar, no trabalho, certo? E é interessante também que quando a Bíblia faz referência às obras da carne, ele fala aí, no verso 19, ele usa o plural. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, é no plural, mas o fruto do Espírito, ele usa no singular, mas o fruto do Espírito é. Por quê? Porque não pode existir longanimidade sem bondade, não pode existir amor sem alegria, paz sem domínio próprio, é tudo uma coisa só, é igual a lei de Deus. Se você quebrar um ponto, você é culpado de todos. Uma coisa não pode existir sem a outra. Verso 24 de Gálatas 5. Diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aqui ele falou, né? Permanecer, verso 25, né? Verso 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Como fazemos para permanecer em Cristo? Certo? Mantendo comunhão com Ele, buscando a Jesus logo na primeira hora do dia, meditando na palavra, orando, entoando louvores, buscando o batismo diário do Espírito Santo, confessando nosso pecado a Jesus e estarmos dispostos a abandonar nosso pecado, certo? Não é só pedir e agradecer. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, obrigado por ter vida, saúde, mas é você buscar conhecer a vontade de Deus, estudar a Bíblia para conhecer a vontade de Deus e não para querer condenar os outros. Tem gente que estuda a Bíblia só para isso aqui está falando do irmão. Vou pregar sobre isso aqui. Já pensa logo isso, né? Vou descer o cajado. E não é, a Bíblia é para você se converter. Você procurar saber onde é que você está errando. No verso 26, mais uma vez, diz, né?
não nos deixemos possuir vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros. Né? Quem aceita Jesus precisa dar frutos. Certo? Existe, por exemplo, uma falácia por aí que não precisa mais guardar os mandamentos. Né? E hoje a gente vive pela graça, e não pela lei. Só que, primeiro, a salvação nunca foi pela lei, e sim pela graça. Né? Noé foi salvo pela graça, Moisés, Davi. Se a salvação fosse pela lei, Davi estava perdido. O que Davi fez é terrível. Então, o que acontece é que essas pessoas não querem mudar seu estilo de vida, abandonar seus pecados e seus maus costumes e colocam palavras na boca de Jesus que ele nunca falou. Veja, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, o que Jesus falou acerca da lei. Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. É dito o seguinte. É interessante porque lá em Daniel tem a profecia, Daniel 7:25, que diz que iria mudar os tempos e a lei, né? E Jesus estava sendo acusado de muitas coisas, até de filho de Deus Ebu. E outros diziam, como é que pode um pecador fazer tantos milagres assim? Só pode ser de Deus. Então Jesus disse, não pensei que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo dos reinos dos céus, ou seja, esse está perdido. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Né? Os escribas e fariseus, eles eram hipócritas, né? Eles falavam, mas eles não cumpriam. Né? Eles eram cheios de ódio, cheios de inveja, e tinham outros males no coração. Mateus 5 ainda, no verso 27, veja o que é dito. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, será que o tempo da graça é menos rigoroso que o tempo da lei? A lei seria só a letra, só o exterior. Mas a graça, a viva graça, é dentro do nosso coração. Esse é o padrão, não apenas o exterior, mas o coração. Limpo e puro de coração, certo? Não adulterar, assistir o que não presta também. Você também pode estar adulterando a palavra de Deus. Mateus 5, verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois que convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a televisão, se a internet está te fazendo pecar, então é melhor você se afastar do celular do que você perder a sua salvação. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui, corta o mal pela raiz. Esse é o ponto que tu estás falhando, arranca. E isso, a gente só consegue se a gente sempre estar confessando nossos pecados. O Espírito Santo mostra que a gente está errando e a gente deve confessar os pecados. Isso é viver pela graça, isso é dar valor ao sacrifício de Jesus, pois Ele morreu para nos salvar de nossos pecados e nos purificar de toda a imundícia. Jesus não morreu para que a gente viva do jeito que a gente quer viver, muito pelo contrário. Se a graça de Cristo nos alcançou, então vivemos de fato pela graça uma vida transformada. Aí em Mateus, agora no verso 21 e 22 do capítulo 5, ele diz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, assassinato também é quando você difama alguém.
O simples fato de você falar mal de alguém é um insulto a Deus. Você começa com um simples comentário, daqui a pouco falar mal do próximo vira uma rotina, porque, como Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. E você só tem fofoca agora na sua mente, na sua cabeça. Lá em Lucas, no capítulo 6, Lucas capítulo 6, tem outra recomendação, ou digamos assim, né? Mandamento de Jesus. Lucas capítulo 6, né? Terceiro evangelho, Mateus, Marcos e Lucas. Diz assim no verso 27 e 28, diz assim, digo-vos, porém, a vós outros, que me ouviste, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Isso é muito difícil, né? Mas se a gente deve fazer essas coisas por nossos inimigos, que dirá pelo irmão dentro da igreja? Eu me lembro que no meu trabalho eu ainda não era cristão, mas eu conheci um pouco, eu li um pouco do Novo Testamento, que eu vi na escola, e uma das coisas que vinha em mente quando tinha um problema com alguém era exatamente orar pela pessoa. Era um negócio muito terrível. Você tem que pronunciar na oração o nome daquela pessoa que você está odiando, que está lhe perseguindo dentro do trabalho. Mas todas as vezes que eu fiz isso, Deus me deu vitória. Ele viu a sinceridade do meu coração e eu pedia, Senhor, abençoa a tua pessoa. Eu tive três problemas, Deus me deu a vitória. As pessoas terminaram se tropeçando nos seus próprios pés e sendo demitidas por elas mesmas. Eu não tive nada a ver com isso. Graças a Deus. Lucas 6, verso 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles. Ou seja, se você quer receber o bem dos outros, você deve também procurar fazer o bem. Se você não quer que alguém lhe difame, você também não deve estar espalhando notícia ruim das pessoas. Veja, por exemplo, que a Bíblia diz quando alguém cai em pecado. A gente gosta muito de condenar, de se achar o super crente. Vá lá para Gálatas de novo. Você vai passar Lucas, João, Atos e Romanos. Vai passar Coríntios e vai chegar em Gálatas. Lucas, João, Atos, Romanos. Ele é a recomendação bíblica, como a gente deve tratar aqueles que caem. Em Gálatas no capítulo 6. Gálatas capítulo 6, no verso 1, é dito: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. A gente se absteve e se entregou a Jesus, agora nós somos o quê? Espirituais, nós não vivemos de conformidade com a concupiscência da carne. E quando alguém cai, o nosso dever é ir até ele, conversar com aquela pessoa com espírito de brandura. Muitos, quando ficam sabendo que alguém caiu em pecado, quer espalhar para o mundo inteiro e, se for um famoso, joga logo na internet. Mas não devemos ser assim, muito pelo contrário. Devemos estarmos sempre dispostos a ajudar a levantar o que cai. E aqui dentro da igreja devemos procurar ajudar uns aos outros, seja na necessidade física ou na necessidade espiritual. Gálatas 6, no verso 10, é dito: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, ou seja, aos de dentro da igreja. Para isso é necessário estarmos ligados à videira, é necessário permanecermos em Jesus. Lá em Apocalipse 21, falando daqueles que vão perder a salvação, veja o que o Espírito diz. Apocalipse 21, no verso 8. Apocalipse 21, verso 8 é dito: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos
aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A pergunta aqui é, como a gente já viu, né? Quem são os assassinos, né? Não apenas aqueles que tiram a vida de alguém literalmente, mas também aqueles que fazem calúnia contra o próximo, como vimos o próprio Senhor Jesus falando em Mateus 5, no verso 22. Aquele que sem motivo se irá com seu irmão e pronunciar algum insulto, está sujeito à condenação do inferno. Lá em Provérbios, no capítulo 6, Provérbios fica depois de Salmos. Lembra a palavra de Deus em Salmos? E você vai para o capítulo 6 de Provérbios. Veja como esse assunto de falar mal dos outros é abominável ao Senhor. Deus não se agrada. Provérbios capítulo 6, a partir do verso 16. 6 coisas o Senhor Jeová aborrece, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, né? Pessoa arrogante, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Misericórdia. Lá na carta de João, agora você vai lá para perto de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 1. Tem gente que é a maior briga dentro da igreja para ganhar cargo. E imagine se a pessoa que ganha as cargos aqui na igreja fosse remunerada. A gente faz de graça, faz por amor a Deus. A gente tem que fazer tudo para a honra e glória de Deus. Mas a gente tem que ter cargo na igreja para a honra e glória dele mesmo. E aí você vai fazendo contenda entre os irmãos. Primeira carta de João, capítulo 3, fica antes de Apocalipse, do verso 11, diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Verso 14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, nós sabemos que estamos salvos. Por quê? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. E verso 15, mais uma vez, falando do assassino: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Agora no capítulo 4, aí da mesma carta de João, verso 20 e verso 21. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. A aplicação primária aqui é para os irmãos da fé, né, da igreja. Mas esse princípio se aplica a todas as áreas das nossas vidas: trabalho, escola, família, vizinhança e etc. Muitos dizem, né, que Jesus, o importante é o amor ao próximo, mas será que ama mesmo o próximo? Agora, irmão, esse retrato de irmão aí, é esse nossos irmãos que está em Cristo Jesus, porque a gente é considerado filho de Deus quando a gente entrega a vida para Jesus, caminha com Deus. Essas pessoas que não estão caminhando com Cristo, é filho do Satanás. Aí como é que a gente vai tratar essas pessoas do mesmo jeito que trata o irmão da igreja? Exato. Tem que tratar do mesmo jeito, né? Porque até Jesus voltar... Mas Paulo fala lá em Atos, parece, sobre uma pessoa que não era serviço, não estava servindo a Deus, e que começava a fazer contenda, brigava, chutava, aí tem que começar, se afasta que esse aí está dominado pelo cão, que se serpente. Exato. Então, essa aí é a recomendação eclesiástica, né? A pessoa está em pecado. Jesus disse o quê? Vai com ele, vai até ele e fala, né, com ele. Se ele se arrepender, ganha seu irmão. Se ele se arrepender, chama mais uma ou duas pessoas para testemunhar. Se ele continuar no erro, aí vai para a igreja, que é a punição. Aí a punição decide o que ele vai fazer com ele. Se ele não se arrepender, vai sofrer a punição de acordo com o pecado dele. Esse está falando do irmão da igreja. Do irmão da igreja. Que não é da igreja, né, no caso. Aí
não são irmãos, são criaturas. Irmãos que estão... A gente deve tolerar, né? Não concordar com as práticas dela, mas tem que tolerar. A gente não vai poder com isso, mas não partir para agressão. Ela tem sexualmente que tem que se afastar dele. Tem que se afastar, exatamente. Até dentro da igreja. Tem que orar por ele. Até dentro da igreja, a gente tem que ter, querendo ou não, a gente tem que se afastar de certas pessoas também. Tem gente que não quer nada com Jesus, não quer compromisso. É verdade. Quer continuar ali, sem fazer contenda, está 20, 30 anos na igreja, mas sempre do mesmo jeito. Aí tem gente que a gente só faz orar e se afastar, não vai deixar de falar, vai pedir a Deus amor. Sabedoria. Mas para isso a gente está aprendendo aqui que para dar assim a gente tem que estar realmente com Cristo na vida. Senão não consegue. Suporta não suporta. João capítulo 13, Evangelho de João. Certo? Porque muitos dizem que Jesus só deixou 2 mandamentos, mas na verdade não. O mandamento que Jesus disse se refere à lei de 10 mandamentos. A primeira tábua da lei é a segunda. Mas Jesus deixou um mandamento novo, né? Já que o povo não estava entendendo o que é isso, que é amar o próximo, Jesus deixou mais explícito aqui. João 13, verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Agora, o que é amar como Jesus amou os discípulos, né? Como Jesus nos amou. Né? O que é isso? João capítulo 15, vira uma folha aí, verso 12 e verso 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aleluia. Só é possível se estiver ligado à videira. Certo? Então, desejar o bem do próximo, né? Receberá de fato o Espírito Santo. Se a gente deseja o bem ao próximo, se a gente realmente ama o próximo, então estaremos habilitados a receber de fato o Espírito Santo e realmente amar como Jesus amou. João 15, verso 14, ainda diz assim: vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Né? Então, se a gente quer ser amigo de Jesus, a gente tem que amar. Certo? Alguém pecou contra você, não espalhe a notícia, ore por ela, vá até ela e converse com ela, faça a tua parte. Se ela não quer aceitar, fique em oração, né? E entregue a Deus, mas não procure difamar, chamar aquela pessoa de mau caráter, cretina, isso e aquilo. Como a gente viu, Deus não se agrada de quem fala mal do próximo. Lá em Efésios, no capítulo 4, você vai passar João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios. Hoje Gálatas, a gente já viu alguma coisa aqui, você vai para Efésios. Capítulo 4. O verso 23 e o verso 24. Efésios 4, 23 e 24. Veja como deve ser o nosso proceder. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Fazemos parte agora da Igreja de Cristo, somos membros do seu corpo organizado. Devemos falar sempre a verdade uns aos outros. Verso 23. Verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não vá dormir com o pecado, não vá dormir sem antes confessar os seus pecados a Deus. Verso 29 ao 32. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos amou.
A oração do Pai Nosso diz, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Porque se não perdoamos a quem nos ofende, tampouco o nosso Pai Celestial nos perdoará. É muito forte. Por isso que teve gente, olha, Jesus deixou me despedir do meu parente, Jesus deixou enterrar meu pai, botando desculpa para não segui-lo. Só estava atrás de Jesus pelas bênçãos. Efésios 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então esse deve ser o nosso proceder como verdadeiramente cristão. Cristão não é aquele que diz que tem Deus, mas é aquele que, como diz aqui a palavra de Deus, procura ser imitador dele. Tem um senhor, Falcão Alegre, né? Você sabe o destino dele. E tem um testemunho que ele fala que muitos da igreja adventista mesmo, estão aí 20 anos, 50 anos, dentro da igreja adventista, que não vão morar no céu. Porque existe essa situação hoje dentro da igreja adventista, daquela situação de que sabe tudo, pessoas que sabem, assim, né? Não sabe a letra, mas não vive o Espírito. Não vive o Espírito, e aí é que se perde. Exato. Não tem nada a ver isso não, pode fazer isso, não tem nada a ver isso não. Isso também é muita, como é que se diz, que fala, também é muita pressão, sabe? Aí quer que a Deus se adapte a ele, e não ele se adaptar ao que é certo, que é a Deus. Aí se perde, aí se Jesus disse, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém meu Pai senão por mim, eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim, entrará e achará pastagem. Né? Só que ele disse também, a porta é estreita. Isso. A porta que leva para a salvação E tem uma é estreita. Tem uma cruz para carregar. Exatamente. A gente deve abandonar o nosso eu e entregar tudo a Deus. Então que a gente possa viver realmente os valores bíblicos, né? Que a gente deixe de estar falando mal do outro, se alguém aqui está falando mal do outro, alguém que está com inveja, um do outro aqui dentro da igreja, no trabalho na escola, entregue a Deus, porque esse sentimento não é bom, esse sentimento não vem. O difícil é quando a pessoa magoa o outro. Falar, isso aí é errado, isso. Agora, quando um irmão, por causa de besteira às vezes, né? Magoa. Às vezes uma simples palavra, uma simples coisinha que você Vai falar e... pode magoar alguém. Agora veja só, é quem estava falando ontem, no pequeno grupo. Satanás ele vai estar na espreita lá. Vê o leão, ele vê o leão. Aí ele vai todo chique, soltar uma coisa, aí o irmão vai ficar com raiva. Vai eu querer alimentar a raiva, que ele está dizendo aí, João aí. Ou eu dizer assim, ó, acabou, eu vou alimentar essa raiva, isso aí, vou orar. E quando você ora, mas quando você ora, né, mano? Aquele espírito de raiva vai sair, porque o demônio vai dizer, cara, ele não seguiu o que eu botei na minha boca. Aí aquela situação vai se reverter. Isso aqui é o principal para se lembrar. E às vezes nós, pela situação do nosso ser humano mal, aí já pensa, quero falar mais com ele, e termina fazendo o que não quer. Vamos orar. Amém. Vamos encerrar com a oração do joelho. Isso. Esse tipo velho. Estou velho, mas Delícia, meu povo! São 30 ovos por apenas R$11. Aceitamos. Oremos. Bondoso Deus e Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Graças te damos por tua palavra. Amém. Graças te damos por teu perdão. Graças te damos por teu Espírito. E por ter enviado Jesus, Senhor, para nos libertar, nos salvar do nosso pecado, Senhor. Continua conosco nesse restante de sábado. Nos dá um restante de sábado deleitoso na tua presença. Que esteja sempre nós, Senhor, a honra, a santificação desse teu santo dia. Amém. E que andemos, Senhor, a partir de hoje, verdadeiramente como cristãos genuínos. Abençoa cada um de nós, tua pessoa, esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém.